Existe uma data que pouquíssimos torcedores brasileiros conhecem de cor, mas que muda absolutamente tudo nessa história. 17 de outubro de 2023, Montevidéu, Brasil contra Uruguai pelas eliminatórias. O jogo aconteceu, a seleção jogou, e em determinado momento, sem que a câmera principal captasse no ângulo certo, Neymar sentiu o joelho esquerdo ceder, ligamento cruzado anterior, menisco, cirurgia marcada para a semana seguinte. Desde aquela noite, Neymar não voltou a jogar pela seleção brasileira, nem um minuto, e faltam poucos meses para a Copa do Mundo de 2026. A maioria dos debates em torno disso trata o problema como uma questão emocional. Neymar merece ir, Neymar não merece, o Brasil precisa dele, o Brasil já provou que passa sem ele. E cada um desses lados encontra argumentos suficientes para se sentir certo. É o tipo de discussão que gira sem chegar a lugar nenhum, porque cada um está respondendo a uma pergunta diferente. O que este documentário vai fazer é diferente, vai olhar para os fatos, um por um, sem romantismo e sem crueldade. Porque a história de Neymar e a Copa de 2026 não é sobre mérito, não é sobre legado e definitivamente não é sobre amor ao futebol. É sobre tempo, é sobre corpo e é sobre um técnico que não deve nada ao passado. Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025. É italiano, construiu carreira na Europa, não viveu nenhuma Copa com Neymar no banco ao lado, não chorou quando a seleção caiu em 2014, não carregou nenhuma expectativa de uma geração inteira sobre os ombros. Ele chegou com a frieza metodológica de quem foi contratado para uma função específica. Estabeleceu seus critérios com clareza desconcertante e repetiu a mesma frase em versões ligeiramente diferentes em cada entrevista. Se alguém estiver a 90%, ele convoca outro que esteja a 100%. Isso não é provocação, é protocolo. E protocolo não negocia com história. Desde que Ancelotti assumiu, Neymar não foi convocado. A seleção se classificou, os resultados melhoraram, o time ganhou identidade. E Neymar, enquanto tudo isso acontecia, vivia um percurso que oscilou entre esperança e limite com uma regularidade que impressiona até quem não torce por ele. Voltou ao Al Hilal depois de mais de um ano fora. Jogou 13 minutos, voltou ao Santos, teve momentos reais de brilho, 11 gols, 4 assistências, partidas em que ele sozinho mudou o destino de um campeonato, mas também perdeu 20 jogos em um único ano, 18 deles por lesão, e sofreu na reta final de 2025 nova complicação no menisco. O mesmo joelho operado 2 anos antes, o mesmo corpo, a mesma região. De novo, tem algo nessa história que vai além do joelho, que vai além da física e da fisiologia. Neymar, em determinado momento de 2025, admitiu algo que poucos atletas de elite admitem publicamente, que chegou a um colapso emocional, que foi a primeira vez que pediu ajuda de verdade, que o mental chegou ao limite antes do físico. E essa confissão, vinda de um jogador que passou a carreira inteira sendo lido pela torcida como alguém que não sofre o suficiente, que não se sacrifica o bastante, que vai a festas quando deveria estar na fisioterapia, essa confissão muda o enquadramento de tudo. Porque Neymar não é apenas um craque que se machuca muito. Ele é um homem que cresceu carregando o peso de ser considerado o sucessor de Pelé desde os 17 anos, que tem o nome tatuado na expectativa de um país de 215 milhões de pessoas, que tenta se recuperar de lesões graves enquanto o julgamento público acontece em tempo real, sem espaço para dúvida, sem margem para processo. Isso não justifica nada, não anula nenhuma crítica legítima, mas explica por que essa história é mais complexa do que qualquer meme ou manchete consegue comportar. O que você vai ver aqui não vai resolver o debate, vai aprofundá-lo, porque a pergunta certa não é Neymar merece ir à Copa de 2026? A pergunta certa é o que acontece quando um gênio do futebol chega ao limite do próprio corpo exatamente no momento em que o tempo para provar que ainda existe acabou? Maio de 2026. É esse momento, e o que acontecer lá vai ser o capítulo final de uma história que o Brasil nunca conseguiu contar direito. Quando se fala de Neymar, muita gente tenta resolver tudo na emoção. Só que o corpo não funciona por emoção. O corpo funciona por fisiologia, por limite, por resposta à carga. E aqui, se a gente quer ser honesto, precisa olhar para a sequência como ela é, sem maquiagem.
A lesão de outubro de 2023 não foi um problema no joelho, foi ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco. Neymar operou em 2 de novembro de 2023 em Belo Horizonte com o Dr. Rodrigo Lasmar. A partir daí, ele ficou 369 dias fora, um ano inteiro em que o futebol correu sem ele, um ano em que o principal adversário não era marcador, era escada, fisioterapia, repetição, dor controlada, frustração silenciosa. Quando ele voltou ao Al Hilal em 21 de outubro de 2024, jogou 13 minutos, e esse detalhe ele é cruel porque ele parece pequeno, mas diz tudo. 13 minutos não constroem ritmo, 13 minutos são um teste. 2 semanas depois, na segunda partida após o retorno, ele saiu de maca novamente, com ruptura no tendão posterior da coxa e perdeu mais 6 semanas. O saldo do capítulo saudita é um choque por ser tão seco. Em 17 meses de contrato, Neymar fez 7 jogos, com 1 gol e 3 assistências em 362 minutos. Isso não é um atleta vivendo fase ruim, isso é um atleta sem sequência, e sequência é o que decide Copa. Em janeiro de 2025, houve a rescisão por mútuo acordo e o retorno ao Santos em 31 de janeiro. O retorno para casa tem sempre um magnetismo narrativo, porque parece que o ambiente conhecido pode curar o que o corpo não cura. Parece que a rua antiga, o estádio antigo, a torcida que te chama pelo apelido, podem reativar a alegria que o calendário sugou. E em parte funcionou. Neymar teve números relevantes em 2025 pelo Santos, cerca de 28 partidas, 11 gols e 4 assistências. Só que o texto também mostra o outro lado. Ele perdeu 20 jogos, 18 por lesão, ficou 126 dias no departamento médico em 294 dias, quase metade do tempo. É como viver metade do ano tentando voltar a ser o que você é. A cena mais intensa dessa parte, e a que mais mexe com o público, é a reta final de 2025. Neymar teve lesão no menisco medial do mesmo joelho, operado em 2023. O Santos estava ameaçado de rebaixamento. Restavam 4 jogos. E segundo o texto, havia um alerta médico direto. O joelho poderia romper a qualquer impacto forte. Neymar decidiu jogar mesmo assim, e foi decisivo. 5 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos, incluindo um hat-trick contra o Juventude. O Santos escapou e terminou em 12º. Depois, em 22 de dezembro, ele fez a artroscopia. Essa sequência é o retrato perfeito do paradoxo Neymar. O mesmo corpo que falha, entrega. O mesmo jogador que some por lesão, volta e muda destino. E aí surge a pergunta que nenhum torcedor gosta de encarar. Se ele precisou jogar com risco alto para salvar um clube em novembro, o que isso diz sobre a chance de chegar inteiro a uma Copa em junho? O texto ainda amplia a conta. Desde outubro de 2023, cerca de 640 dias de afastamento e mais de 90 jogos perdidos por lesão. Na carreira inteira, mais de 249 jogos perdidos. Isso não é acusação, é retrato. E retrato obriga a gente a ser adulto na análise. O talento permanece, mas o corpo se tornou a variável que ninguém controla. Se a história fosse apenas sobre lesão, seria um drama limpo, um craque tentando vencer o corpo. Só que Neymar nunca foi apenas corpo e bola. Neymar também é imagem, e imagem do Brasil vira tribunal rápido. O episódio mais simbólico de 2025 foi no Carnaval. Em 2 de março de 2025, Neymar sentiu um desconforto muscular na coxa contra o Red Bull Bragantino. No dia seguinte, apareceu no camarote Rio VIP na Sapucaí e ficou de pé por 6 horas assistindo ao desfile. Uma semana depois, na semifinal do Paulista contra o Corinthians, ficou no banco o jogo inteiro e o Santos perdeu. A polêmica não nasceu de um crime, nasceu de um contraste, e o contraste é gasolina para a opinião. A pergunta que o público fez não era técnica, era intuitiva. Se ele não aguenta 90 minutos de semifinal, como aguenta uma noite inteira em pé? O texto cita uma fala pública de um ex-jogador e apresentador que transformou isso em cobrança direta sobre a utilidade de Neymar para a Copa. Aqui o ponto não é decidir quem está certo, o ponto é entender o efeito, porque Neymar vive numa posição em que o corpo machuca e a imagem apanha. E quando o corpo machuca, a imagem apanha
acompanha mais. Cada aparição vira leitura, cada foto vira sentença, cada ausência vira interpretação. Depois vieram versões disputadas. O texto menciona que um jornalista publicou que Neymar teria usado o helicóptero para ir a uma festa. A assessoria negou, dizendo que ele apenas emprestou a aeronave, e menciona acusações divulgadas em setembro de 2025 sobre hábitos pessoais, respondidas pela NR Sports, com a afirmação de que seriam difamatórias e com promessa de medidas judiciais. Quando existe disputa pública, o dano não depende do desfecho. O dano nasce no meio do caminho, onde as pessoas escolhem o que querem acreditar. Mas o texto também traz algo que muda o tom dessa parte, porque devolve Neymar para um lugar humano. Neymar disse que teve um colapso emocional, que foi a primeira vez que pediu ajuda, que o emocional foi a zero e que buscou acompanhamento psicológico. Isso não explica lesão, não absolve polêmica, mas revela custo, revela que o personagem não segura tudo sozinho. E essa é a pergunta mais incômoda que o roteiro precisa deixar no ar. Se um atleta vive em recuperação constante e, ao mesmo tempo, vive em julgamento constante, o que sobra quando ele tenta voltar? Voltar não é só correr, é aguentar o barulho, é entrar em campo sabendo que se ele fizer 2 lances ruins, a internet vai dizer que acabou. E se ele fizer 2 lances bons, vai dizer que ele deveria fazer isso sempre. O Brasil não discute apenas o joelho de Neymar. O Brasil discute o que Neymar representa. Para alguns, ele é o gênio que nunca foi totalmente compreendido. Para outros, ele é o símbolo de uma era em que o craque virou celebridade antes de virar líder. E no meio existe um ser humano tentando fazer o básico, jogar sem sentir dor e sem ser esmagado por interpretação. No fim, a Copa não é decidida por esperança, é decidida por escolhas. E a escolha mais difícil para Ancelotti é simples de formular e difícil de sustentar: levar Neymar ou não levar Neymar. O técnico deixou clara a filosofia. Ele repetiu que se alguém estiver a 90%, ele convoca outro que esteja a 100%. E usou isso como regra geral, não só sobre Neymar. Isso transforma o debate num problema de evidência. Neymar precisa provar em campo consequência que é 100%. Não basta um jogo bom, não basta um tempo bom, não basta um gol, precisa de repetição, precisa de corpo que aguenta, precisa de calendário sem interrupção. E existe o contexto que torna tudo mais frio. A seleção seguiu sem Neymar. O texto aponta que o Brasil se classificou em 5º nas eliminatórias e que, sob Ancelotti, os resultados melhoraram com vitórias importantes. Ou seja, não existe a desculpa do sem ele a gente não funciona. O time funciona. A discussão é se funciona melhor com ele e se o risco compensa. O texto descreve 2026 como um cenário em que o ataque brasileiro é um dos mais talentosos em décadas, com opções em alto nível, e reforça que a matemática é cruel. Muitas vagas praticamente garantidas e poucas abertas para disputa real. Em outras palavras, Neymar não precisa apenas estar bem, ele precisa estar melhor do que alguém saudável, em ritmo, integrado e pronto para repetir intensidade em jogos grandes. Só que o outro lado existe e não é pequeno. O texto também traz vozes defendendo que Neymar, mesmo abaixo do ideal, teria lugar, lembrando exemplos de grandes jogadores que voltaram em Copas. E traz vozes dizendo o oposto, que os melhores dias ficaram para trás. É um duelo de visões. Uma visão aposta no talento como exceção, outra aposta na realidade física como limite. E aí chegamos ao ponto de decisão narrativa, maio. No dia 18, Ancelotti divulgou a lista final dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Você já sabe se o nome do Neymar está lá. E no dia 31, a seleção joga no Maracanã contra o Panamá, a despedida do Brasil antes de embarcar para os Estados Unidos. Se ele estiver na lista, esse jogo é o último teste antes do torneio de verdade. Se não estiver, esse jogo acontece sem ele e a história já fechou. E o fechamento mais honesto que dá para fazer, sem prometer final feliz e sem decretar fim, é este. Neymar continua sendo capaz de mudar destinos. Ele provou isso na reta final de 2025, quando jogou mesmo com risco e decidiu jogos. Ao mesmo tempo, ele continua sendo um atleta que perde tempo demais por lesão. E isso não é opinião, é contagem. Entre essas duas verdades, existe uma vaga de Copa do Mundo que não se dá por gratidão.
No fundo, essa história é sobre limite, é sobre o que sobra quando um gênio precisa negociar com o próprio corpo, e é sobre o que acontece quando um país inteiro espera que essa negociação termine a tempo.